Ela foi posta à venda como se fosse um animal, leiloada na praça com as mãos amarradas e o sol batendo na nuca, diante de uma cidade inteira que não falou uma palavra em sua defesa. Você já imaginou que uma mulher adulta poderia ser entregue como pagamento de uma dívida que talvez nem existisse de verdade? É assim que começa a história que marcou para sempre a pequena vila de São Benedito do Cerro, no coração da Bahia, num ano em que a justiça dos homens era medida pelo peso da bolsa. A cena era de cortar o coração, o sol batendo de cheia sobre a poeira vermelha da praça, o pregão do leiloeiro cortando o ar como um facão, e uma jovem de 21 anos, com cabelos castanhos caindo sobre ombros magros e olhos que já conheciam demais o chão, sendo tratada como se não valesse mais que uma cabeça de gado. E meu amigo, minha amiga, o que aconteceu depois dessa cena que parecia ser o fim de tudo foi tão inesperado, tão bonito e tão cheio de justiça que vai te deixar com o coração na garganta. Um acontecimento que ninguém em São Benedito do Cerro jamais esqueceu e que mudou o destino de duas almas que a vida insistia em quebrar. Fique comigo, porque você vai entender por que aquela manhã de 1893, que começou com tanto sofrimento, acabou sendo o primeiro dia de uma vida inteira. Prepare o coração. Romance, dor, superação e um desfecho cheio de emoção estão só começando. Agora me diga de que cidade você está assistindo essa história? No ano de 1893, São Benedito do Cerro era uma cidade pequena, esquecida no interior da Bahia, onde cada família carregava mais dores do que queria admitir e onde a fofoca viajava mais rápido que o cavalo mais veloz da região. As ruas de terra batida se enchiam de poeira nas tardes quentes e o cheiro de lenha queimada saía das chaminés das casas simples, misturado ao vento seco que soprava do sertão. Era um lugar onde a honra valia mais que ouro e onde o julgamento da cidade podia destruir uma vida mais facilmente que qualquer seca. Eduardo Cavalcante tinha 30 anos, ombros largos e braços que carregavam o peso de um fazendeiro acostumado a trabalhar desde antes do amanhecer. O rosto era anguloso, marcado por uma barba escura que nunca ficava bem aparada, e nos dois lados do queixo havia uma cicatriz fina, lembrança de um acidente na juventude que ele nunca comentou com ninguém. Era alto, de postura reta, e quando caminhava pela cidade os olhares se viravam, não com admiração, mas com respeito misturado a uma espécie de solidão que todos reconheciam, mas ninguém ousava nomear. Conhecidos por toda a região como o Duque, alcunha herdada de seu pai, um comerciante de origem portuguesa que chegou ao Brasil com maneiras refinadas e fortuna considerável, Eduardo era o senhor da fazenda Vale da Promessa, uma propriedade vasta que ficava a uns 4 léguas da praça principal da cidade. A fazenda tinha sido grande e cheia de vida quando Eduardo ainda era menino e sua mãe ainda sorria para o mundo. Mas desde a morte de sua esposa, Mariana, 3 anos antes, de uma tuberculose que levou junto à sua vontade de viver, tudo mudou. Eduardo não se aproximava da cidade a não ser quando os negócios exigiam. Os dias na fazenda se sucediam numa rotina que ele mantinha com disciplina quase militar. Café antes do amanhecer, trabalho no curral, inspeção do pasto, conserto de cercas, e depois disso apenas o silêncio da noite e o som distante dos grilos. Havia um vazio dentro de Eduardo que nem o trabalho mais duro conseguia preencher, um vazio que Mariana deixou quando partiu e que ele tentava tampar com ocupação constante. São Benedito o via como um homem fechado, sombrio, talvez até assustador, mas poucos sabiam que por trás de cada sombra carregava uma gentileza que ele guardava apenas para si. A solidão de Eduardo não era simplesmente a ausência de companhia. Era um peso que ele carregava desde que Mariana partiu. Um peso que ficava mais pesado nas noites quando o vento batia nas janelas velhas do casarão e a lamparina chiava sozinha na sala. Ele se lembrava de como Mariana ria, aquele riso leve que enchia a fazenda inteira, como se a casa tivesse um coração próprio que batia no ritmo dela. Quando ela morreu, o coração da casa parou também. Eduardo tentou preencher esse vazio com trabalho, com rotina, com as mãos sempre ocupadas. Mas à noite,
Quando o mundo ficava quieto e não havia mais o que fazer, o vazio voltava. Naquele período, antes da manhã em que tudo mudou, Eduardo passava as tardes revisando as contas da fazenda na mesa de madeira da sala, com o café passado e os papéis espalhados diante dele. E às vezes Nivaldo, seu peão mais de confiança, tentava puxar conversa. "Patrão, o senhor deveria sair mais, ver o mundo", dizia o homem com cautela. Eduardo apenas balançava a cabeça e dizia: "O mundo está aqui, Nivaldo. Não preciso de mais." Era mentira, e Nivaldo sabia, mas homens como Eduardo não admitiram facilmente o que precisavam. Naquela manhã, Eduardo tinha vindo à cidade apenas para assinar um contrato de compra de terras. Estava encostado num alpendre velho, parcialmente na sombra, quando o pregão do leiloeiro cortou o ar da praça como um facão cortando carne. O sol batia de cheia sobre a poeira vermelha e a multidão estava reunida no centro, em círculo, como quem vai assistir a uma apresentação de circo. Mas não era circo, era uma vida. Celeste Reis estava ali, sobre um caixão de madeira, com as mãos amarradas à frente e o vestido gasto batendo no vento quente. Ela tinha 21 anos. Os cabelos castanhos caíam sobre ombros magros, e os olhos, escuros e fundos, já conheciam demais o chão. O rosto estava pálido, os lábios secos, e a postura do corpo mostrava de uma forma que Eduardo reconheceu imediatamente. Era a postura de alguém que já tinha perdido a esperança. Filha de um pequeno agricultor que morrera de gripe 6 meses antes, Celeste ia pagar uma dívida que seu pai supostamente deixou ao coronel Davi Souza. Uma quantia absurda que nenhuma colheita poderia cobrir. O agricultor Reis, como era conhecido, era um homem simples e honesto, que trabalhava o lote de terra que herdou do avô com as mãos calejadas e o coração aberto. Quando adoeceu, foi Celeste que ficou ao lado, cuidando dele com o que tinha, sem reclamar, sem pedir ajuda a ninguém. Mas quando ele partiu, a dívida que o coronel apresentou surgiu como um vulcão que não tinha mostrado sinais antes de erupcionar. Celeste não tinha como pagar, não tinha nem como questionar, porque a justiça da cidade, como a justiça de muitos lugares naquela época, pertencia a quem pagava mais. Ninguém na praça falou uma palavra em sua defesa. O leiloeiro chamava os lances com a voz grave, e as mãos de Celeste tremiam sem que ela conseguisse controlá-las. As lágrimas que não conseguia conter borravam tudo diante dos olhos, e a vergonha queimava mais que o sol na nuca. Eduardo observou tudo daquele alpendre. No começo, sentou-se apenas como se observasse qualquer coisa comum da cidade. Mas quando ouviu o choro dela, abafado, desesperado, vindo de dentro do próprio caixão, algo dentro dele se quebrou de uma forma que não conseguiu nomear. Era uma dor velha, conhecida. A mesma dor que ele sentiu quando Mariana fechou os olhos pela última vez e o mundo parecia não ter mais sentido. Eduardo não entrou na licitação por impulso. Entrou porque, naquele momento, permitir que aquilo acontecesse seria aceitar que o mundo era cruel, sem razão e sem justiça. Ele se desprendeu da sombra do alpendre, caminhou até o centro da praça com passos largos e anunciou seu lance com voz firme, mais alto que qualquer outro. O leiloeiro o encarou por um instante, mas não ousou questionar. Eduardo Cavalcante era rico, era respeitado, e naquele momento era implacável. O lance foi aceito. Celeste, sem levantar os olhos, foi entregue a ele como se fosse carga. Eduardo se aproximou devagar, ficando a poucos passos dela. A moça ainda não conseguia olhar para cima. O leiloeiro cortou a corda que prender suas mãos e ela ficou imóvel, como se não soubesse o que fazer com a liberdade repentina. Eduardo não estendeu a mão. Não disse nada por um longo momento. Depois, com uma voz grave mas gentil, falou apenas: "Você não precisa ter medo de mim." Celeste levantou os olhos pela primeira vez, e o que viu não era o rosto de um homem cruel. Era o rosto de alguém que ia entender, sem precisar de explicação, o que ela estava sentindo. E naquele momento, sem que nenhum dos dois percebesse, o destino começava a costurar um laço que nem a dor futura conseguiria desfazer.
A chegada de Celeste à fazenda Vale da Promessa foi nada do que ela esperava. E meu amigo, minha amiga, isso é importante para entender o que aconteceu depois. Celeste chegou preparada para a humilhação, para trabalho forçado, para ser tratada como algo menor que um ser humano. Era tudo o que ela conhecia da vida. Desde que o pai morreu, não havia mais alguém para protegê-la, e a crueldade da cidade a havia mostrado exatamente o que o mundo fazia com quem não tinha nome nem dinheiro para se defender. Mas quando chegou à fazenda, montada numa carroça velha que Eduardo alugou no caminho, o que encontrou foi diferente de tudo o que imaginava. A propriedade era grande, com campos verdes que se estendiam até onde os olhos alcançavam. E no centro estava o casarão, construído com paredes grossas de madeira e telhado de terracota, cercado por árvores antigas cujas sombras cobriam o terreiro inteiro. O cheiro de café forte saía pela porta aberta da cozinha, e um cão velho, todo branco, dormia na entrada sem se mover. Eduardo desceu da carroça primeiro e foi até o outro lado para oferecer a mão a Celeste. Ela hesitou por um instante, mas aceitou. A mão dele era grande, calejada, mas gentil. Dentro do casarão, Eduardo mostrou-lhe um quarto pequeno, mas digno, no fundo do corredor. Havia uma cama com colchão de palha, uma lamparina de cobre na mesinha e uma janela que dava para os campos verdes. Celeste ficou na porta, sem entrar, como se tivesse medo de que a cena mudasse se estivesse mais perto. "Você não é presa", disse Eduardo, sem olhar nos olhos dela, a voz grave, mas gentil. "Você está aqui em segurança. Isso é tudo o que importa." Celeste não soube o que fazer com aquelas palavras. Ninguém na vida inteira a tinha tratado com aquele respeito, sem exigir nada em torno. Ela ficou quieta por um momento e depois, com a voz quase sumida, perguntou: "Por quê?" Eduardo a olhou por um instante longo e depois, virando para a porta, respondeu: "Porque era a coisa certa a fazer." Não disse mais nada e saiu, deixando Celeste sozinha no quarto que seria seu, pelo menos por enquanto. Nos primeiros dias, Celeste mal comeu, mal dormiu, esperando o golpe que não vinha. Eduardo manteve a distância. Ele trabalhava antes do amanhecer e voltava ao anoitecer, deixando o jantar pronto na mesa sem cerimônia, com a ajuda de Dona Carmen, uma mulher robusta de uns 45 anos, com cabelos curtos e rosto redondo, que expressava uma atenção maternal que Celeste não sentia há muito tempo. Dona Carmen era a pessoa mais presente da fazenda depois de Eduardo. Ela cuidava da cozinha com uma dedicação que ia além do trabalho, e quando Celeste chegou, a mulher não a tratou com desconfiança nem com pena, simplesmente a recebeu. "Minha filha", disse Dona Carmen na primeira manhã, colocando uma xícara de café com leite na mão de Celeste. "Você precisa comer. O corpo fraco não aguenta nada." Celeste aceitou sem falar, mas algo naquele gesto, na proximidade do cheiro quente do café misturado ao suave perfume de erva doce que Dona Carmen sempre carregava, a fez fechar os olhos por um instante e sentir que talvez não estivesse presa. Talvez estivesse finalmente em algum lugar seguro. Os dias começaram a passar com uma calma que Celeste não conhecia. Eduardo não exigia nada dela. Não a mandava trabalhar, não a interrogava sobre a passado. Às vezes, quando voltava da lida, a cruzava no terreiro e lhe dizia apenas "Boa tarde", e seguia. Era quase como se ele entendesse que ela precisava de tempo, não de palavras. Celeste, por sua vez, não conseguiu ficar quieta por muito tempo. Toda a vida foi acostumada a trabalhar, e ficar sem fazer nada a deixava com uma sensação de inutilidade que piorava a cada dia. Numa manhã, quando Eduardo saiu para o curral, Celeste foi à cozinha e começou a ajudar Dona Carmen com o almoço. A mulher a olhou com surpresa, mas não reagiu com resistência. "Se a gente quer ajudar, fica à vontade, minha filha. Mas não precisa se esforçar mais do que o corpo permite", disse Dona Carmen, passando a mão pela cabeça de Celeste com uma delicadeza que lembrava de mãe. Celeste sorriu, o primeiro sorriso real desde sua chegada, e pegou a faca para cortar as cenouras que Dona Carmen ia usar no caldo.
O cheiro da carne cozinhando misturado ao aroma de sálvia que Celeste jogou na panela preencheu a cozinha inteira com um calor que ia além da temperatura. Quando Eduardo voltou à hora do almoço e sentou à mesa, o ambiente estava diferente. Havia cor, havia cheiro bom, havia vida. Dona Carmen não fez isso sozinha, disse Eduardo sem acusação, apenas observando. Celeste, que estava servindo o caldo na mesa, ficou levemente envergonhada. Eu queria ajudar. Ficar sem fazer nada me faz mal. Eduardo a olhou por um instante longo e depois apenas assinou com a cabeça, o que para Celeste equivaleu a um elogio inteiro. Pequenos gestos assim foram construindo a ponte entre eles, tijolos invisíveis numa parede que aos poucos ia tornando-se caminho. A cidade naturalmente não perdoou. São Benedito do Cerro era um lugar onde a fofoca era língua e o julgamento era lei. Na venda do Sr. Horácio, um homem idoso e atento que ouviu antes de todos o rumor que se espalhava, as línguas se soltavam sem cerimônia. Disseram que o Eduardo Cavalcante comprou uma moça na praça, comentou uma mulher sussurrando enquanto escolhia farinha. Um absurdo desses ainda acontecendo, respondeu Horácio, balançando a cabeça, mas sem parecer muito surpreso. Na outra ponta da venda, 2 homens do armazém cochichavam mais baixo ainda. Mas é verdade mesmo? Entregaram a moça como pagamento de dívida? Dizem que sim, mas essa história ainda vai render, não te preocupe. Celeste não soube diretamente o que a cidade dizia, mas sentiu. Era algo que viajava pelo ar, chegava aos olhares dos comerciantes quando ela ia à cidade com Dona Carmen para comprar suprimentos. Um olhar que misturava curiosidade com desprezo. Celeste conhecia aquele olhar. Conhecia desde o dia do leilão. O coronel Davi Souza, enquanto isso, observava tudo de longe com olhos frios e calculados. Era um homem de 50 anos, alto, magro, com cabelos grisalhos penteados para trás e um bigode curto que dava um ar de autoridade que não vinha do cargo, mas do dinheiro. Ele não queria apenas o dinheiro da dívida, queria as terras de Celeste. Um lote fértil que seu pai teimosamente recusou a vender antes de morrer. Com Celeste fora do caminho e sem herdeiros, as terras poderiam ser tomadas como herança abandonada. E por isso qualquer aproximação entre ela e Eduardo era, para o coronel, uma ameaça ao plano dele. Foram as noites que mudaram tudo entre Eduardo e Celeste, não de forma repentina, mas aos poucos, como a água encontrando o caminho entre as pedras. Numa noite de chuva fina, 2 semanas depois de sua chegada, Celeste não conseguiu dormir. O som da chuva batendo no telhado a mantinha acordada, e o cheiro de terra molhada que entrava pela janela lhe fazia lembrar das noites na casa do pai, quando ainda havia paz. Ela se levantou, pegou o chale e foi até o alpendre. Quando chegou, encontrou Eduardo sentado numa cadeira de madeira com um livro velho no joelho, mas os olhos perdidos no campo escuro. A lamparina entre eles chiava com a brisa da noite. Celeste hesitou na porta. Desculpe incomodar, disse quase ao whisper. Eduardo a olhou e fez sinal para a cadeira vazia ao lado. Não incomoda. Eu também não consigo dormir. Celeste sentou-se devagar, envolvendo os braços com o chale. Por um tempo, apenas o som da chuva e o chiado da lamparina preencheram o silêncio. O campo à frente deles estava escuro, mas não era um escuro ameaçador. Era um escuro tranquilo, como se a natureza tivesse decidido descansar e deixar os 2 sozinhos com o mundo. Foi Celeste que quebrou a quietude, com a voz quase inaudível, mas com uma firmeza que surpreendeu Eduardo. Por que você me salvou naquela praça? Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, as mãos segurando o livro sem abrir. A chuva batia mais forte por um instante, como se o próprio tempo quisesse ouvir a resposta. Depois, respirando fundo, respondeu, porque ninguém mais foi. Celeste fechou os olhos por um instante. Era uma resposta simples, mas pesava mais que qualquer discurso. Significava que ele viu, que ele sentiu e que escolheu agir quando todos os outros viraram o rosto. Depois de um tempo, Eduardo falou de novo, sem olhar para ela, os olhos ainda fixos no campo.
Eu sei o que é estar sozinha no mundo celeste. Sei o que é sentir que ninguém se importa. E eu também sei que não dá para tirar essa dor de alguém por fora. Só pode lesnar por dentro, com tempo e com companhia. Celeste o olhou, e pela primeira vez desde o dia do leilão, sentiu que aquelas palavras não viniam de pena. Viniam de alguém que entendeu. Nos dias seguintes, as conversas foram ficando mais longas, mais íntimas. Eduardo falou sobre Mariana, sobre o vazio que ela deixou na fazenda e dentro de si. A voz dele mudava quando falava dela. Ficava mais grave, mais fraca, como se as palavras custassem esforço. Ela partiu e levou junto com ela a vontade que eu tinha de acreditar que a vida podia ser mais que trabalho e solidão. Disse numa noite, os olhos fixos na chama da lamparina que dançava com a brisa. 3 anos fui para o trabalho todo dia como se fosse caminho sem destino. Não via para frente, só segurava o presente. Celeste falou sobre seu pai, sobre o medo que sentia desde pequena de não valer nada para o mundo. Quando ele morreu, disse com a voz trêmula, eu pensei que emoção nenhuma ia me derrubar mais. Mas o leilão me derrubou de uma forma que ainda não consigo descrever. Estar ali, amarrada, com o sol batendo na nuca e ninguém falando. Foi como morrer em vida. Eduardo a olhou então com uma expressão que não era mais aquela do homem fechado que a cidade conhecia. Era um olhar aberto, vivo, como se algo dentro dele tivesse acordado após um longo sono. Isso nunca mais acontece com você, disse com a voz firme. Não enquanto eu estiver por aqui. Suas dores, embora diferentes, se tocavam, e na conexão entre elas nasceu algo que nenhum dos dois ousava nomear. Eduardo começava a olhar para Celeste de um jeito diferente, não com pena, mas com uma admiração que crescia silenciosamente. E Celeste começava a sentir que aquela fazenda, que no primeiro dia parecia uma prisão, ia lentamente se transformando em algo que ela não sentia há muitos anos, um lugar onde ela importava. E meu amigo, minha amiga, se você está acompanhando até aqui, prepare-se, porque a partir daqui a história vai mudar de jeito. Você que chegou até este ponto, pode ter certeza que o que acontece nas próximas cenas vai te deixar de boca aberta. Foi então que, ao revirar os poucos pertences que seu pai deixou, naqueles dias chuvosos quando não conseguia dormir, Celeste encontrou dentro de uma Bíblia antiga, presa com fita entre as páginas do Apocalipse, um fragmento de carta com letras trêmulas que dizia: os recibos estão guardados. Davi sabe. O que devo a ele não é o que ele diz que devo. Celeste leu 2 vezes, 3 vezes, sentindo o coração acelerar. As palavras não tinham assinatura, mas a letra era do pai. Ela conhecia aquela caligrafia como conhecia a própria mão. O que significava isso? Se o pai dizia que a dívida não era o que o coronel afirmava, então por que foi leiloada? E se os recibos estavam guardados em algum lugar? Onde? Celeste mostrou o fragmento a Eduardo naquela mesma noite, ainda com as mãos tremendo de emoção. A lamparina entre eles projetava sombras nas paredes, e o silêncio da fazenda era pesado com o peso das palavras escritas naquele fragmento. Ele leu com atenção, as sobrancelhas franzidas, as mãos segurando o papel com um cuidado que mostrava que entendeu imediatamente a importância daquilo. Depois de ler pela segunda vez, ficou em silêncio por um tempo que pareceu longo demais. Celeste o observava, tentando decifrar o que estava pensando. "O que isso significa?" perguntou ela, a voz baixa, mas ansiosa. Eduardo dobrou o papel com cuidado e o colocou na mesa. "Significa que alguém mentiu sobre essa dívida desde o começo", disse com a voz grave. "E significa que a prova pode estar na casa do seu pai." Não disse mais nada naquela noite, mas a manhã seguinte partiu sozinho até a casa velha da família Reis, aquela onde o agricultor Reis havia vivido até morrer. Celeste quis ir junto, mas Eduardo pediu que ficasse. "Eu volto logo. Se a verdade está ali, eu a trago." Celeste ficou na fazenda, sentada na varanda, olhando para a estrada vazia com as mãos apertadas no fragmento de carta que Eduardo lhe devolveu antes de partir. Na cidade, enquanto isso, o coronel Davi Souza não ficava parado. Certo cedo, poucos dias depois,
Um dos seus homens apareceu na fazenda, montado num cavalo velho e com um ar de quem veio cobrar. Eduardo estava na porta quando o homem chegou. O cão velho que dormia na entrada se levantou e groulou baixinho, sentindo que algo não estava bem. "O coronel manda um recado, senhor Cavalcante", disse o homem sem descear do cavalo a voz seca e pouca. "Ele quer saber sobre a moça. Aquela terra do pai dela ainda está sem dono oficial. O coronel quer que vocês entreguem os papéis se tiverem." Eduardo cruzou os braços, a mandíbula travada. "Não temos papéis nenhuns. E mesmo se tivéssemos, não seriam para entregar a ninguém que não fosse a legítima herdeira." O homem franziu o senho. "O coronel não gosta quando as coisas não andam do jeito que ele quer. Então que o coronel venha falar comigo pessoalmente", respondeu Eduardo com a voz firme, sem perder a compostura. O homem ficou em silêncio por um momento. Depois virou o cavalo e saiu sem despedidas. A poeira que ele levantou no caminho levou tempo para cair. Celeste, que estava na porta da cozinha ouvindo tudo, sentiu o estômago apertar. Era a primeira vez que o nome do coronel aparecia tão perto delas dois. Eduardo entrou e a encontrou branco. "Não precisa ter medo", disse ele, mas desta vez a voz não estava tão firme. Havia algo nos olhos dele que Celeste não tinha visto antes. Preocupação verdadeira. Não com ele, mas com ela. Naquela mesma noite, Eduardo ficou sentado na sala até tarde, os papéis da fazenda espalhados na mesa e a lamparina queimando baixo. A visita do homem do coronel não era sem razão. Se as terras de Celeste não fossem legalizadas em nome dela, a prefeitura podia declarar a propriedade como herança abandonada e, por coincidência, entregá-la ao coronel como herdeiro nomeado pela justiça da cidade, que, como todos sabiam, respondia ao bolso mais pesado. Eduardo sabia que a justiça formal não seria suficiente. Precisava de prova. Precisava mostrar que a dívida não era real, que o leilão foi um golpe. E isso dependia da carta que Celeste encontrou na Bíblia, da carta que dizia que os recibos estavam guardados em algum lugar. O que Eduardo encontrou na casa antiga da família Reis mudou o curso de tudo. Dentro de uma madeira solta no assoalho da cozinha, escondida numa cavidade que o próprio agricultor Reis devia ter feito com muito cuidado, estavam os recibos, todos eles. Papéis amarelados dobrados com precisão, com as datas e os valores escritos na caligrafia carefula do homem que não queria que ninguém ficasse sem prova. Eduardo leu cada um com atenção. A dívida real era 1/3 do que o coronel Davi havia declarado na praça. E além dos recibos, havia um documento mais velho ainda, assinado pelo próprio coronel, anos atrás, reconhecendo que o agricultor Reis havia pago quase toda a conta. A dívida era fabricada. O leilão era um crime. E Celeste Reis, a mulher que havia sido posta à venda como se fosse um animal, era inocente de tudo que a cidade lhe atribuiu. Eduardo ficou ali, na cozinha velha, com as mãos segurando os papéis e o coração batendo forte. Não era só raiva o que sentiu, embora a raiva estivesse ali, queimando por dentro como brasa viva. Era também vergonha. Vergonha de que aquilo todo aconteceu e ninguém moveu um dedo. E era também, de forma que ele não conseguiu ignorar, um novo sentimento em relação a Celeste, não mais apenas compaixão. Era admiração. Era respeito. Era algo que começava a aparecer muito com amor. A noite mais escura chegou 2 semanas depois de Eduardo trazer os documentos para a fazenda. Celeste já conhecia a solidez daquelas provas e Eduardo já sabia que ia usar. Mas os homens do coronel chegaram antes que Eduardo pudesse agir. Chegaram à fazenda com tochas e rifles, num número que Eduardo não esperava. 6 homens, todos armed, rostos cobertos com panos escuros, cavalos nervosos relinchando no escuro. O cheiro de cavalo suado e fumaça das tochas encheu o ar da noite como um mau presságio. O som dos cascos na terra seca anunciou a chegada antes que qualquer deles se aproximasse da porta. Celeste estava na sala quando ouviu o primeiro grito. O coração parou por um instante. Ela foi até a porta e ficou ali, no batente, com as mãos tremendo. O chefe deles desmontou e gritou: "Entrega a moça e os papéis, Cavalcante. O coronel quer o que lhe pertence." Eduardo não recuou.
Ele se colocou entre eles e Celeste, que estava na porta do casarão, com um rifle próprio na mão e uma voz que não permitia negociação. A lamparina da varanda iluminava o rosto dele com uma luz vacilante que fazia parecer ainda mais resoluto do que já estava. "Ninguém entra aqui", disse com calma, mas com uma firmeza que fez alguns dos homens hesitarem. "Não entra não, não está saindo. Sai todo mundo." O chefe riu, mais nervoso que zombalhão. "Você é só um homem, Cavalcante. E vocês são 6 covardes que estão invadindo propriedade alheia à meia-noite. Vão embora." A troca de tiros foi breve, mas violenta, ecoando pelo campo como se o próprio sertão estivesse chorando. O cheiro acre de pólvora cortou o ar como uma lâmina. Um dos homens tentou entrar pelo lado, mas Nivaldo, peão fiel de Eduardo, que mais de tudo ficava de sobreaviso naquelas noites tensas, o barrou com um golpe seco. Eduardo levou uma bala no braço que o deixou com a roupa encharcada de sangue quente, mas não cedeu até o último homem se ir. Quando o pó da pólvora se dissipou e o silêncio pesado da noite voltou, Eduardo ficou ali de pé, o braço escorregando o sangue, mas com os olhos fixos na porta onde Celeste estava. Ela correu até ele. "Você está machucado, Deus meu, Eduardo." A voz dela estava quebrada, tremendo de medo e de algo que ia além do medo, algo que só uma pessoa que já começou a amar podia sentir naquele momento. Ele tentou sorrir, mas a dor não deixava. "Estou sim, mas não cedei." Celeste o apoiou até a cadeira e foi buscar panos limpos, água quente e a caixa de medicamentos que Dona Carmen sempre guardava na prateleira mais alta. Suas mãos tremiam enquanto lavava o ferimento, mas não parava. Não podia parar. O sangue era escuro no pano branco e o cheiro ferrugento deu lugar ao cheiro acre do álcool que ela usou para limpar a ferida. Eduardo gemeu baixinho, mas não moveu o braço. Quando amarrou o curativo com cuidado, ficou ajoelhada ao lado dele, segurando a mão do homem que naquele momento ela entendeu de verdade. Não era apenas alguém que a salvou. Era alguém que arriscou a própria vida por ela, e não por obrigação, por escolha. "Por que você fez isso?" perguntou Celeste com a voz fraca, segurando a mão dele com as 2 mãos. Eduardo a olhou por um instante longo e depois respondeu, com a voz grave mas carregada de emoção. "Porque você importa para mim, Celeste, mais do que eu achei que ia importar a alguém." Na manhã seguinte, Eduardo foi até a Câmara Municipal com o braço enfaixado e os documentos na mão. A cena que se desenrolou na praça foi a que ninguém em São Benedito do Cerro jamais esqueceu. Era a mesma praça onde meses antes Celeste havia sido leiloada. A mesma poeira vermelha no chão. O mesmo sol batendo forte. Mas desta vez, a cena era completamente diferente. Diante do prefeito, do padre Honório e de boa parte da população que se reuniu ao ver Eduardo caminhar pela praça, com aquele ar de quem veio com propósito, Eduardo parou no centro e pediu silêncio. A multidão ficou quieta. Um silêncio pesado, do tipo que acontece quando todos sentem que algo importante está para ocorrer. Celeste estava ao seu lado segurando o envelope com as mãos firmes, mais firmes que Eduardo esperava. Ela não se escondeu, não baixou os olhos. Ficou ali no mesmo lugar onde foi humilhada, com a postura de quem veio mostrar que a vergonha que tentaram colocar em seus ombros não era dela. "Peço licença ao padre Honório e a todos os presentes", disse Eduardo com a voz grave mas controlada. "Vim aqui para que a verdade seja conhecida. O coronel Davi Souza estava sentado numa cadeira trazida pelo prefeito, com ar de quem não se preocupava com nada. Ele cruzou os braços e olhou para Eduardo com desprezo. "Que absurdo é esse, Cavalcante?" perguntou, tentando parecer tranquilo. "Esta mulher não tem direito de nada nessa cidade." Eduardo não se abalou. Ele abriu o envelope e começou a mostrar os documentos, um a um, para cada pessoa ali presente. A dívida real, a dívida fabricada, o motivo verdadeiro, as terras que o coronel queria e que nunca foram de direito dele. Cada papel era uma prova. Cada data era um golpe contra a mentira que o coronel havia construído com tanto cuidado. "Está assinado pela sua própria mão, coronel", disse Eduardo, apontando o documento mais importante com o dedo.
Cada data, cada valor. A dívida era 1/3 do que você declarou na praça. E você mesmo reconheceu que a família Reis havia pago quase tudo. O coronel se levantou da cadeira com o rosto vermelho, tenso como uma corda. Isso é uma farsa. Aqueles papéis são falsos. Cavalcante está inventando. Mas enquanto falava, suas mãos tremiam e os olhos dele evitavam fixar nos documentos que estavam ali, na luz do dia, para todos verem. O padre Honório se aproximou e pegou os papéis das mãos de Eduardo. Analisou cada um com calma, os óculos na ponta do nariz, a expressão séria. Depois devolveu a Eduardo e falou para todos ouvirem. São legítimos. A assinatura do coronel é real. Eu conheço a letra dele há décadas. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer grito. O coronel olhou para a multidão, depois para o padre Honório como se procurasse um aliado. Não encontrou. O delegado Arlindo, presente ali desde o início, não precisou de mais explicação. O coronel foi preso naquela mesma tarde, acusado de fraude e de crime contra a pessoa. As terras foram devolvidas à legítima herdeira por decisão judicial. E Celeste Reis ficou ali, na praça, com os documentos segurando na mão, sentindo pela primeira vez desde a morte do pai que a justiça não era apenas uma palavra dita por homens poderosos. Era algo real. Era algo que existia. Quando voltaram à fazenda naquela noite, a lua iluminava o caminho com uma luz prata que transformava o campo em algo quase mágico. O som dos grilos preenchia o silêncio entre eles e o cavalo Trovão, que acompanhava Eduardo desde os tempos mais difíceis, caminhava devagar, como se soubesse que aquele não era momento de pressa. Eduardo parou na porteira, aquela porteira que meses antes ficava sempre fechada, e olhou para Celeste com uma expressão que ela nunca tinha visto em ninguém. Não pena, não obrigação, mas algo que preenchia todo o ar entre eles. A lamparina que ficava na porteira chiava suave no vento da noite, e Celeste ficou ao lado dele, tão perto que ele pôde sentir o cheiro suave de sabão que ela carregava na pele. Eduardo segurou o rosto dela com as 2 mãos, devagar, como quem toca algo precioso, e olhou bem dentro dos olhos. Eu não te comprei naquela praça, disse ele, a voz rouca de tudo que precisava dizer. Eu te escolhi. E se você um dia decidir que não quer estar aqui, nunca vou pedir que fique. Celeste ficou em silêncio por um longo momento. O vento soprava suave, carregando o cheiro de terra úmida e flores do campo. E então, pela primeira vez desde o dia daquele leilão, ela sorriu. Não era um sorriso triste nem de cortesia. Era um sorriso real, que vinha de dentro, que preenchia o rosto inteiro e chegava aos olhos que por tanto tempo só conheceram lágrimas. Eu estou aqui, disse ela, a voz firme apesar da emoção que transbordava. Não porque você me salvou, porque eu escolho ficar. Eduardo sentiu o peito apertar de uma forma que não conhecia. Não a dor de antes, não o vazio que Mariana deixou, mas algo novo. Algo que encheu o espaço que por 3 anos esteve vazio. Ele a puxou para mais perto e os dois se abraçaram debaixo da porteira velha, com o campo aberto à frente e a casa atrás. Trovão relinchava devagar, como se celebrasse, e o vento que soprava do campo, mais suave agora, carregando a promessa da chuva, foi o primeiro sinal de que aquela terra ressequida estava prestes a renascer. O casamento aconteceu 3 meses depois, numa manhã de sol que tingiu tudo de dourado. Foi sob a sombra da grande gameleira que testemunhava tudo desde antes de Eduardo nascer. Uma árvore imensa de tronco rugoso e copa tão grande que a sombra dela cobria metade do terreiro. Dona Carmen decorou o galpão com flores silvestres que ela e Celeste haviam apanhado juntas nos dias anteriores, rindo pela primeira vez desde que Celeste chegou à fazenda. Era um riso simples, leve, que ecoava pelo terreiro misturado ao barulho dos pássaros e ao vento da manhã. A Bíblia, a mesma que guardava a carta do pai de Celeste, ficou aberta sobre o altar improvisado que o padre Honório aceitou presidir sem cerimônia extra.
O padre chegou na hora, com o chapéu na mão e um sorriso cansado, mas sincero. Ele era um homem velho de cabelos grisalhos e mãos que tremiam apenas por idade, mas com uma voz firme que encheu o terreiro quando começou a falar. "Meus filhos", disse antes de começar, olhando para os dois com uma atenção que não era de rotina. "Eu vi o que a praça tentou fazer com vocês, e agora vejo o que Deus fez depois." Eduardo emocionou-se com as palavras do padre, mas não mostrou. Apenas engoliu seco e ficou com os olhos mais brilhantes que o normal. Celeste usava um vestido simples de algodão branco que Dona Carmen mandou costurar na cidade semana alguma antes. Não havia luxo, mas havia dignidade, e a forma como ela se conduzia naquele dia mostrava a mulher forte que sempre esteve por trás da aparência frágil. O chale que ela usava nos ombros era o mesmo que pertencia à mãe de Eduardo, um presente que ele lhe deu sem explicar muito, apenas colocando nas mãos dela com aquele jeito de quem não sabe mostrar emoção por palavras, mas mostra por gestos. Quando Celeste chegou diante dele, Eduardo segurou as mãos dela com uma firmeza que falava mais que qualquer voto que a linguagem humana pudesse forjar. O padre Honório conduziu a cerimônia com calma, cada palavra pesada de significado. E quando o momento da aliança chegou, Eduardo pegou da mão direita o anel simples de ouro que comprou na cidade, sem que ninguém soubesse, e colocou no dedo de Celeste com as mãos que pela primeira vez em sua vida tremiam. "Aceitam vocês se unirem em matrimônio até que a morte os separe?" perguntou o padre. "Aceito", disse Eduardo com a voz grave e firme. "Aceito", disse Celeste, e sorriu com os olhos cheios de lágrimas que não caíram. São Benedito do Cerro nunca mais foi a mesma cidade depois daquele dia. Os que havia fofocado na praça passaram a saudá-los com respeito. Os que havia ignorado Celeste no dia do leilão passaram a olhar para ela com vergonha, reconhecendo o que a justiça finalmente reconheceu: que ela não era a mendiga que foi vendida, mas a mulher que foi encontrada. Os que se reuniram naquele dia não vieram julgar, vieram celebrar. Dona Carmen serviu um caldo de carne que perfumou o ar inteiro. Nivaldo tocou um violão velho que ele mesmo construiu com suas mãos, e até as crianças da cidade riam e pulavam pelo terreiro como se soubessem que algo bonito tinha acontecido, mesmo sem entender direito o que era. A chuva caiu uma semana depois do casamento, uma chuva tão forte e tão boa que o rio voltou a correr, e a terra rachada começou a absorver a água, como se estivesse bebendo pela primeira vez em anos. Eduardo e Celeste estavam na varanda quando as primeiras gotas caíram, grandes e frias, batendo no telhado como aplauso. Celeste foi até a borda do alpendre e ficou ali, com o rosto voltado para o céu, deixando a chuva cair na pele. Quando se virou para Eduardo, os olhos estavam brilhando, não de lágrimas, mas de algo que parecia esperança nascendo. "Tá olhando?", disse ele, encostado no batente, os braços cruzados e um sorriso discreto nos lábios. "A terra seca que floresce." Celeste foi até ele e se encostou no peito dele, ouvindo o coração bater sob a camisa molhada. Ficaram ali, num abraço que não precisava de words, ouvindo a chuva e o som do rio voltando à vida. Um mês depois, Celeste descobriu que estava grávida. Celeste sentiu algo diferente no corpo, algo que não conseguia explicar, um cansaço que não vinha do trabalho, um enjoo que não vinha do clima. Dona Carmen foi a primeira a suspeitar. "Minha filha", disse a mulher, um dia à tarde, depois de ver Celeste correr para fora da cozinha pela terceira vez naquela manhã. "Eu conheço esse sinal. Vem cá." Celeste ficou em silêncio quando Dona Carmen lhe explicou. Depois de um momento que pareceu comprido, as mãos de Celeste foram para o ventre, devagar, e ela fechou os olhos. Quando os abriu havia lágrimas, mas não de tristeza. Eduardo soube naquela mesma noite. Celeste o encontrou no alpendre, onde ele costumava sentar à hora do café da tarde olhando para o campo. Ela foi até ele, ficou à frente e pegou a mão grande dele. Sem falar nada, colocou a mão dele no seu ventre. Eduardo a olhou, depois olhou para as mãos e ficou imóvel por um instante. Depois, com a voz quase sumida, disse:
verdade? Celeste sorriu e assinou com a cabeça. Eduardo ficou quieto por um tempo que pareceu longo, os olhos fixos no ponto onde a mão dele descansava sobre o ventre dela. Depois, sem dizer mais nada, abraçou-a com tanta força e tanta delicadeza ao mesmo tempo que Celeste sentiu que aquele abraço dizia tudo. A criança nasceu na primavera seguinte, numa manhã em que o sol entrava pela janela do quarto com uma luz quente e dourada, como se o próprio sol estivesse celebrando a chegada. A primavera naquele ano foi a mais bonita que São Benedito do Cerro viu em muito tempo. As flores do campo abriam em cores tão vivas que parecia o próprio mundo queria mostrar que era possível renascer depois de tantos anos de seca. Dona Carmen ficou do lado de fora durante todo o parto, rezando baixinho com o terço nas mãos, os lábios se movendo no ritmo das palavras antigas que ela conhecia desde criança. Quando o choro do bebê ecoou pelo casarão, a mulher fechou os olhos e soprou um suspiro longo, de alívio. Um choro forte, vigoroso, de quem chegou ao mundo com a mesma determinação que a mãe mostrou para sobreviver até aqui. Eduardo, que ficou no terreiro durante todo aquele tempo, passinho de um lado para o outro como quem não sabe o que fazer com o próprio corpo, parou quando ouviu aquele primeiro choro. Era um som pequeno, mas cheio de vida. O som mais bonito que Eduardo tinha ouvido desde muito tempo. Quando Dona Carmen veio até a porta e fez sinal para ele entrar, Eduardo caminhou até o quarto com passos que parecem mais pesados que nunca. O coração batia forte, mais forte do que na noite do ataque, mais forte do que no dia do confronto na praça. Celeste estava na cama com os cabelos soltos espalhados no travesseiro e o rosto branco mais sorrindo, segurando nos braços um pacote pequeno embrulhado em pano branco. O bebê, uma menina, tinha os olhos ainda fechados e a pele escura como a pele da mãe. Eduardo ficou na porta por um segundo inteiro, apenas olhando. Era uma cena que ele não achava que jamais ia ver. Vida nascendo naquele lugar que por tanto tempo só conheceu solidão. Depois foi até a cama, sentou-se na borda e ficou diante deles, mãe e filha, com um olhar que Celeste conhecia bem. Aquele olhar que Eduardo reservava para os momentos em que as palavras não chegavam. "Beleza?", disse ele, com a voz rouca. Celeste riu baixinho e entendeu que Eduardo estava chorando sem chorar. Aquelas lágrimas que homens como ele engoliam, mas que o coração não conseguia esconder. "Quer segurar?", perguntou Celeste, estendendo os braços. Eduardo recebeu a bebê com um cuidado que parecia impossível para mãos tão grandes e tão calejadas. A menina era tão pequena, tão leve, que parecia um suspiro entre os braços dele. Eduardo ficou ali por um tempo apenas olhando para a cara da filha, e um sorriso real, aberto, do tipo que a cidade nunca tinha visto em seu rosto, iluminou tudo. E assim, naquele lugar onde uma mulher foi posta à venda como se a vida pudesse ter preço, floresceu a prova de que dignidade não se leiloa, não se encaminha, não se compra. Meses depois, a fazenda Vale da Promessa era irreconhecível. O coronel Davi Souza foi condenado pelo juiz de comarca a 10 anos de prisão e a restituição de todos os bens à legítima herdeira. Os outros 2 homens que haviam participado do esquema, inclusive o próprio homem que foi à fazenda cobrar os papéis, também foram presos sem cerimônia. A notícia correu por toda a região em dias, e os que antes eram o coronel como homem poderoso, passaram a lembrar dele como o exemplo mais claro de que mentira, por maior que seja, sempre cai quando a verdade decide se levantar. As terras que haviam sido devolvidas à legítima herdeira por decisão judicial, as terras que o coronel queria tanto, estavam sendo cuidadas por Eduardo e Celeste juntos. O pasto verdejava como não se via há uma década. O rio que seca por anos voltava a correr forte. A porteira, que esteve fechada por tanto tempo, ficava agora sempre aberta. Uma tarde de entardecer, na varanda da fazenda, com o sol tingindo tudo de dourado e a gameleira cheia de flores atrás deles, Eduardo segurava a bebê nos braços com uma delicadeza que parecia impossível para mãos tão grandes e tão calejadas. Celeste se encostava nele, os 2 em silêncio. Trovão, o mesmo cavalo que levou Eduardo até São Benedito naquela manhã fatídica,
Masticava capim no campo aberto como se não se importasse com nada no mundo. O vento soprava suave, carregando o cheiro de flores e terra úmida, e os grilos começavam a cantar no começo da noite. Naquele lugar, naquela fazenda que foi cenário de tanta dor, havia agora vida, havia amor, havia futuro. A porteira que esteve fechada por tanto tempo ficava sempre aberta, como convite a qualquer um que quisesse passar. E quando alguém da cidade chegava, não mais para fofoca, mas para visita, para ver a família feliz, para se convencer de que a justiça existia, Eduardo e Celeste os recebiam sem cerimônia, com café quente e a sorrisos simples que diziam mais que qualquer discurso. A história de São Benedito do Cerro passou a ser contada por muitos anos depois, não apenas dentro da região, mas em cidades vizinhas também. Viajantes que passavam por ali ouviam a história do fazendeiro que foi à praça não para comprar, mas para defender, e da moça que chegou quebrada e foi encontrada inteira. Era uma história que as pessoas contavam para os filhos, não como fábula, mas como lembrete de que o mundo, por mais cruel que pareça, sempre deixa uma porta aberta para quem tem coragem de atravessá-la. A história de São Benedito do Cerro passou a ser contada por muitos anos depois, não como uma história triste, mas como uma lição. Uma lição de que o amor não é uma transação, nem um resgate. É a decisão de ver outro ser humano pelo que ele realmente é e permanecer. Eduardo não comprou Celeste naquela praça. Ele escolheu defender algo que nunca deveria ter precisado ser defendido. E Celeste não foi salva porque era fraca. Foi salva porque, mesmo quebrada, ainda tinha dentro de si a força de aceitar que podia ser amada não por pena, mas por escolha. Onde antes havia poeira e vergonha, agora havia flores e vida. Onde antes havia uma porta fechada, agora havia um caminho aberto. E onde antes havia duas almas partidas, agora havia uma família inteira. Assim se encerra a história de Eduardo, Celeste e a pequena bebê que nasceu na primavera. Uma história de dor que abriu o caminho para o amor e de amor que curou todas as dores. Às vezes o destino coloca na nossa porta aquilo que mais precisamos, mesmo quando não estamos preparados. A vida é cheia de perdas, mas também cheia de reencontros, cheia de despedidas, mas também de reviravoltas que nos devolvem a esperança e, acima de tudo, cheia de possibilidades para quem tem coragem de amar outra vez. Agora me diz, o que você achou desse final emocionante? Deixe nos comentários a sua opinião. Ela é muito importante para nós. E se essa história tocou seu coração, deixe o like. Se inscreva no canal e ajude a gente a chegar aos 100 000 inscritos. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também sintam essa lição de vida tão bonita. E não vá embora agora. Clique na próxima história porque tem muita narrativa emocionante da época esperando por você. Nos vemos lá.